Olá, família! Graça e paz, abençoados! Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui do canal. Quem está comigo hoje? Vamos crescer na graça, no conhecimento do Pai. Vamos compartilhar com mais uma mensagem com os irmãos, tá bom? Esse é o tema, queridos. Tá aí no monitor. Justiça de Deus no Evangelho, justiça dos homens nas obras. É sobre esse assunto que nós vamos discorrer nesta tarde, neste dia, para a glória do Pai. Eu quero só estender aqui o meu convite aos irmãos de Salvador, aqueles que têm interesse de se reunir, tá bom? Aqueles que querem fazer parte da nossa comunidade local, que querem se reunir como igreja. Nós estaremos domingo agora, domingo próximo, às 19 horas, em um espaço lá na Boca do Rio, Rua Heitor Dias, número 20, tá bom? Então, nós conseguimos lá esse espaço, nós vamos estar fazendo 2 reuniões mensais lá na Boca do Rio. Algumas pessoas de Salvador reclamam por causa da distância para Lauro de Freitas, então a gente vai estar na Boca do Rio, na Rua Heitor Dias, número 20, tá bom? Melhor noite, meu irmão, melhor noite, meus amados. Vamos que vamos. Então eu espero vocês domingo próximo, às 19 horas, na Boca do Rio. Olha lá, justiça de Deus no Evangelho, justiça dos homens nas obras. Vamos examinar um pouco aqui a palavra do Pai. Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo disse assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, é uma justiça que se revela do princípio ao fim. Então, o Evangelho, ele manifesta a justiça de Deus. O Evangelho, ele manifesta o caráter de Deus. O Evangelho manifesta a vontade de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Então, o Evangelho, ele manifesta a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Como nós vamos ter acesso à justiça de Deus, à vontade de Deus, os propósitos de Deus, se nós não conhecermos o Evangelho da graça de Deus? Então, é no Evangelho que se manifesta a justiça de Deus, do princípio ao fim, como está escrito, o justo viverá pela fé. A religião, por muitos anos, eles pegaram textos como este aqui e distorceram, né, amado? Por quê? Porque eles pegam lá um copo com água e dizem assim: você precisa ter fé, porque está escrito que o justo viverá pela fé. Então, eles induzem as pessoas ao erro. Quando eles dizem: olha, toma esse copo com água aqui orada, ou leva para sua casa esse envelope consagrado, leva para sua casa essa rosa, esse objeto, esse elemento. Por quê, pastor? Porque está escrito que o justo viverá por fé. Mas fé em quê? Fé nesses misticismos religiosos? Claro que não, amado. Fé no Evangelho. O justo viverá por fé naquilo que Cristo otorgou, naquilo que Cristo executou, naquilo que Cristo consumou. Então, é a fé racional, é uma fé que é um dom de Deus naquilo que é espiritual, e não uma fé mecânica, criada, manipulada em um fundo de uma congregação, em um curso de teologia, para atrair e aprisionar as pessoas, induzindo assim ao erro. Então, amado, o justo viverá pela fé naquilo que a palavra diz, naquilo que a palavra confirma, naquilo que o Espírito testifica, no Evangelho, que é a justiça de Deus. Mas os homens não. A justiça dos homens é nas suas obras, porque o eu tem que vir na frente. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Não sou eu, é Cristo agora em mim.
Não é aquilo que parte de mim para Deus, mas aquilo que partiu de Deus para comigo. Isso é a justiça de Deus que se manifesta mediante a fé. Olha lá, Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. É o quê? Como é que é? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de Deus pela injustiça. Então, amados, quando as pessoas com seu achismo, com as suas falácias, eles dizem assim: não, mas veja bem, Deus é um criador, Deus é supremo, Deus é soberano, nós estamos todos aqui cumprindo o propósito de Deus, então assim, independente do que eu venha fazer, independente do que as pessoas venham a praticar, Deus é amor. Ué, mas esquece a parte de que Deus é justiça também, porque Deus é justo. Então, por ele ser justo, a ira dele é revelada, se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, os homens são o quê? Injustos. Desconectou aqui? Vamos voltar. Pronto. É que eu me empolgo aqui, começo e os fios estão curtos. Os homens são injustos. Os homens praticam impiedade. E Deus manifesta a sua ira se revela. Querido, não tem como um ser humano, preste bem atenção, na sua sã consciência, a não ser se ele sofre de algum problema psíquico que aí precisa de um cuidado, de um tratamento, etc. Mas um homem na sua sã consciência não tem como ele praticar, sabe, aquilo que é mal, aquilo que é perverso, e ele tentar se justificar usando, né, isso é o cúmulo do absurdo, usando até agora textos bíblicos. É porque Deus sabe, porque Deus por isso, porque Deus aquilo. Chegaram para o apóstolo Paulo, e Paulo já com certeza ele presenciou isso, ele vivenciou isso no seu tempo. E aí chegaram para o apóstolo Paulo, quando Paulo começa a falar da soberania de Deus, que Deus fez vaso de honra, vaso de desonra. Aí Paulo diz: que és tu, homem, para que a Deus replicas? Porventura não tem o oleiro poder sobre a própria massa? Por quê? Porque porventura há injustiça da parte de Deus nisso? Claro que não. Mas as pessoas querem, sabe, jogar a culpa em Deus das suas mazelas. As pessoas querem culpar Deus pela desgraça na sociedade, pelas doenças, eu não vou dizer, não pelas doenças, mas pelas guerras, sabe? Pela doença não, porque são coisas ocasionadas da nossa natureza humana que, enfim, está sujeito a essas coisas. Mas eu me refiro com a perversidade humana, sabe? Com o mau caráter do ser humano, com a malignidade que há no homem. Foi isso que Jesus disse. É do coração de vocês que procede os homicídios, as bebedices, a prostituição, é do coração de vocês. O profeta Jeremias já dizia: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Não há verdade em nós, e quando eu digo em nós, eu me refiro a essa natureza, sabe, decadente, caída, falha, porque ela não se converte. Jesus disse para os seus discípulos: orai e vigiai, o espírito na verdade está pronto, mas a carne de vocês é fraca. O mesmo disse no livro de João 6,63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, a carne para nada presta. Então ele está falando de quê? De uma racionalidade humana, de uma mente carnal que não produz nada que agrada ao Pai. E é por isso que Paulo, falando a carta direcionada à igreja da Galácia, ele dizia que há uma luta constante, a carne contra o espírito, e esses
se opõem um ao outro para que não façais o que queres. Então, é necessário que nós venhamos neutralizar essas paixões, sabe? É necessário que nós venhamos fazer morrer esses desejos desenfreados, essa natureza que não se converte, ela tem que ser domada. Ela tem que ser disciplinada. Mas os homens, eles dizem assim, não, irmão, é só pagar um preço com jejum. Olha as obras. Olha a justiça dos homens mediante as obras. Não, irmão, é só sacrificar no altar. Não, irmão, é só estar de joelho, sabe, clamando nas vigílias. Não, não é isso. Não é assim. A justiça de Deus não se manifesta desta forma. A justiça de Deus, ela se manifesta no Evangelho. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que oprimem a verdade pela injustiça. Olha lá. Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim: portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, ignorando. O que era que Paulo estava dizendo aqui? Que as pessoas estavam ignorando, os judeus estavam ignorando, desprezando aquilo que nós falamos ontem. Aquelas pessoas que desprezam a graça de Deus. Paulo disse, eles ignoram a justiça de Deus, eles desprezam a graça de Deus, eles desprezam o Evangelho, porque o Evangelho é a justiça de Deus. Portanto, ignorando, desprezando, fazendo pouco caso da justiça, né? A justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Eu ignoro a justiça de Deus, a pessoa ignora a justiça de Deus e procura estabelecer a sua própria justiça. Não porque eu acho, essa é a minha verdade, esse é o meu conceito, eu vejo desta forma, eu faço assim, porque assim, isso é você procurar estabelecer a sua própria justiça. Isso é carne, irmão. Isso é carne, é procurar estabelecer a sua própria justiça, é estabelecer as suas próprias verdades, sabe? Não porque é assim que ainda que dê certo para você, ainda que aparentemente você esteja correto, mas a justiça de Deus para o filho, aquele que anda por fé, é o Evangelho, e nós não podemos ignorar isso. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então o que Paulo estava ensinando ali? Paulo começa a dizer no versículo 1, irmãos, a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eu sei que eles têm zelo de Deus, eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, porém sem conhecimento. Por quê? Porque eles procuram estabelecer a sua própria justiça mediante a lei, o contexto era esse. Então, como era que eles queriam viver? Estabelecendo a sua própria justiça. Porque eu pago preço, porque eu sacrifico, porque eu dou dízimo, porque eu jejum, porque eu vou no monte, sabe? Porque eu estou nesse propósito, porque eu estou nesse desafio. Quer dizer, as pessoas começam a estabelecer a sua própria justiça. E os desavisados, aqueles que não têm um conhecimento da justiça de Deus, que é o Evangelho, eles acabam se sujeitando, se submetendo a essas falácias. E eles são enredados, são levados por ventos de doutrina, se tornam verdadeiros escravos. Por quê? Não, porque o pregador, o irmão, o ancião, o bispo, o apóstolo, ele falou que eu preciso, no final do ano, sabe, sacrificar meu tudo, sacrificar meu Isaac, sacrificar meu salário, sacrificar. Por quê? Porque ele disse que eu tenho que desafiar Deus, porque eu tenho que, sabe, procurar estabelecer a minha própria justiça. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer, consolidar, afirmar a sua própria, não se submeter à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, quem vive por fé, e o justo viverá por fé, ele entende que Cristo rasgou o escrito de dívida,
que Cristo declarou está consumado, que Cristo aboliu as ordenanças e os mandamentos que existiam no primeiro pacto, que Cristo estabeleceu uma nova e eterna aliança no seu sangue, que Cristo já aperfeiçoou o seu povo, a sua igreja, os seus filhos estão abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. A mente de Cristo foi ativada quando nós levamos o nosso pensamento, a nossa mente cativa ao trono da graça de Deus. Isso é nós estarmos debaixo da justiça de Deus, que é o Evangelho, e não procurando estabelecer a nossa própria justiça para obtermos algo da parte de Deus, como que se eu estivesse pagando, porque eu me esforcei, porque não é diferente, amado, quando você faz uma faculdade, quando você está se preparando em um curso, quando você está, sabe, correndo atrás de uma profissão, quando você está nesse âmbito, né, nessa horizontal, buscando uma melhora para a sua vida. Claro que é um esforço que você tem que fazer, claro que você vai ter que se abdicar de muitas coisas, claro que você vai ter que se dedicar, claro que você vai abrir mão, sim, mas no que tange a vida em Deus, no que tange o nosso relacionamento na vertical com o Pai, precisamos entender que o Evangelho é a justiça de Deus para todo aquele que crê. E não procurarmos estabelecer a nossa própria justiça. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. É bem interessante isso aqui. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Tenha isso em mente, ó. Tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Na ira do homem não se manifesta a justiça de Deus. Na ira do homem, na ignorância do homem, na injustiça do homem, na leviandade do homem, nas práticas carnais do homem, não se manifesta a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é santa. A justiça de Deus, ela é pura. A justiça de Deus é o Evangelho que nos educa. É a graça que limpa. É a graça que purifica a nossa mente. É a graça que nos ensina. Ela educa dizendo, olha, fazer morrer as paixões carnais. Se despir do velho homem, da velha natureza, porque somos nova criatura em Cristo. Isso é a justiça de Deus. Mas a ira de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. O Evangelho não aprova a má conduta dos homens. O Evangelho, que é a justiça de Deus, ele não se manifesta na ira dos homens. Não, porque Deus, porque e isso eu faço e vou e tal. Não. Calma, respire fundo, tá? Vá devagar, porque a justiça de Deus, ela não opera, ela não produz. A injustiça do homem, melhor dizendo, a ira do homem, ela não produz, não manifesta a justiça de Deus. Então, amado, somos nós que temos que nos adaptar, nos adequar à sua vontade. E não o Evangelho se adaptar aos meus achismos, porque eu penso desta forma, porque eu vejo assim. Amado, se fosse para ser assim, nós estávamos ainda na religiosidade. Porque tudo era da forma que eu projetei, da forma que eu me dediquei, da forma que eu me esforcei. Por quê? Porque era produzido pela minha justiça. Eu promovi a minha própria justiça, porque eu paguei o preço, né? Nós estamos vendo hoje, aí nós enxergamos isso muito bem. Ah, porque os meus joelhos estão aqui de calos, porque eu pago o preço em oração. Ah, porque... Aí você vê a cara das pessoas assim, ó. Ah, irmão, eu já estou aqui há uns 5 dias com fome. Por que, irmão? Não tem nada para comer, não? Quer um prato de feijão? Quer um bife? Quer um ovo frito? Não, irmão, vigia, irmão. Eu estou de jejum, isso é o diabo me tentando igual tentou Jesus no deserto. Para trás de mim, Satanás, eu estou jejuando. Jejuando o quê, rapaz? Você está procurando estabelecer a sua própria justiça?
Você não entende, irmão, isso é mistério. Que mistério? Que mistério você passar a madrugada toda em um monte achando que Deus está ali. Oh, irmão, mas isso aqui é para os íntimos. Cadê minha irmã Cleusa? Tá aí? Ela que conta esses casos de monte, essa irmã entende de monte. Ela que me contava esses casos de monte, que esse povo ia para monte, começava a orar, e beber, bababá, e sempre tem aquele que quer ser mais santo do que o outro, né? Enquanto o grupo estava ali reunido, o abençoado saía e um pouco mais adiante, e de repente o rapaz começa a gritar, e glória a Deus, é um anjo, é um anjo, é um anjo, é um anjo, e aí o povo, o que é isso? O que é que o irmão viu ali? O irmão está na intimidade, está no secreto com Deus, e aí quando o pessoal bate a lanterna, você sabe que isso é a lâmpada, né? O farol ali, quando bateu a lanterna em cima, diz que está um tamanduá que chama, né? Tamanduá bandeira com as garras desse tamanho assim, em tempo de furar o irmão dizendo que era um anjo. Era um anjo do céu, um anjo. Ele ia sair todo cortado pelo tamanduá bandeira. Eu já vi coisa, irmão. Eu já dei um pulinho nos montes também, tá? Que eu não já fui de monte, não? Eu ia com frio, mas eu ia. De vez em quando eu dava um pulinho lá. Certa feita eu lembro, isso aqui não é alguém que me contou. Eu estive lá, eu estava lá, eu presenciei. Fui num certo monte, querendo estabelecer minha própria justiça, ter mais um pouco de intimidade com Jeová, que eu não sou bobo. E de repente, no momento lá do grita-grita, do cai-cai, eu tô vendo uma moça passando, dando pirueta, parecendo dando estrelinha, né? Monte abaixo. E aí eu tirei o corpo de banda, que eu não ia... Né? A irmã falou, ajuda aí. Eu falei, não sei aí, ela tá dando terra aí, no caso dando areia, né, no monte. Então eu deixei lá. De repente a moça vem lá pra cá, e tudo escuro, né, irmão? Mas enfim, a claridade da lua. De repente a moça vem cheia de folha na boca, comendo folha seca, irmão. Isso é o quê? É o homem tentando estabelecer a sua própria justiça e negando a justiça de Deus, que é o Evangelho. Vocês dão risada, né? Não foram vocês. Olha aí. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos a ouvir, tardios para falar e tardios a irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta o homem praticar os seus erros e tentar se justificar. Ah, não, porque Deus já sabia, porque Deus me conhece, porque Deus me fez, porque... Não, amado, vai ser disciplinado, se é filho, vai ser disciplinado, se é filho, vai ser chamado a atenção pelo pai, sabe? Se não for, então é bastardo. Então, vamos lá. 1 Coríntios 1,30, venha comigo. Porém... por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. Por iniciativa de quem? Dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês... né? Já foi também, né? Aí, ó. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Viu aí? Justiça, santidade e redenção. Isso aconteceu em Cristo Jesus. Então, nós não podemos estabelecer a nossa própria justiça. A justiça de Deus é Cristo. A justiça de Deus é o Evangelho. A justiça de Deus é a graça. Mas a justiça dos homens é as suas próprias obras. Não porque eu aceitei Jesus em 1800 e lá vai fumaça. Porque eu sou filho do pastor presidente. Porque a minha avó foi do ministério do círculo de oração. Porque o meu irmão, ele passou perto dele ser quase vice Espírito Santo. Não, porque era muito poder, era muito fogo, porque era muita glória, porque eu tenho intimidade. Procurando estabelecer a sua própria justiça. Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Houve uma redenção, né, para aquele povo que estava debaixo lá da primeira aliança. Nós estamos vivendo, né, e o apóstolo Paulo falando aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que o pai corrige e disciplina os filhos para sermos participantes da sua santidade. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação.
Então, querido, quando o homem procura estabelecer a sua própria justiça, ele começa a vir dizer com o que é que tem. Que não tem problema, que nada a ver, irmão. E principalmente para muitos que já conhecem a verdade em graça. Não, mas porque... Eu ouvi algumas coisas aí que chega da náuseas. Ah, porque eu sou livre, não há condenação na minha vida. Então, eu posso fazer na minha vida o que eu quero e todos nós podemos fazer o que nós queremos fazer. Olha o incentivo dessas pessoas. E quando você diz, mas irmão, olha o que o Evangelho, este Evangelho que diz que nós somos livres, olha o que é o Evangelho, olha o que Paulo falou, tudo é lícito sim, mas nem tudo nos convém. O que é que tem? Problema de Paulo ter falado isso, eu não sou Paulo. Então nesse sentido ninguém quer ser Paulo, né? Ninguém quer imitar Paulo. No sentido renunciar-se a si mesmo, fazer morrer a sua natureza, esmurrar o seu próprio corpo. Mas para encontrar em Paulo algum texto claro que Paulo não disse isso, o Evangelho não diz isso, mas para encontrar uma brecha para dar legalidade às suas paixões, todo mundo examina lá as cartas de Paulo por causa da liberdade que há em Cristo. Liberdade é uma coisa, licenciosidade, libertinagem é outra coisa totalmente diferente, tá? E nesse assunto aí tem muitas pessoas em graça que estão pior do que aqueles que estão no sistema religioso. 1:31, 1 Coríntios. Para que, como está escrito, quem se gloria... Não, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quer se gloriar? Não no sentido de se achar, não no sentido, sabe, de estar aí rotando santidade, não. A nossa glória está em Cristo, nos feitos de Deus. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A nossa glória está nos feitos dele. A nossa glória está no Evangelho, tá? Não é naquilo que eu faço, não é aquilo que eu executo, mas aquilo que Cristo executou. Olha lá, Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, observe que a justiça de Deus se manifestou no Evangelho. Para que ninguém se glorie pelas obras. Mas o homem, ele quer estabelecer a sua justiça pelas obras meritórias. Não porque eu fiz, porque... Não. Pela graça sois salvos por meio da fé. E nós já falamos desse contexto aqui de salvação, que era o resgate, né, da primeira aliança, do império das trevas, o transporte, ou transportar para o reino de luz. Então, para que ninguém se gloriasse pelas obras. E hoje o que nós mais estamos vendo aí são as pessoas se gloriando, mas nas suas obras, sabe? Nas suas crenças, nas suas religiosidades, infelizmente. É isso mesmo, minha irmã. A religião cansa, né? Jesus dizia isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A religião, ela traz enfado para a alma, ela cansa, ela promove tribulação, angústia no espírito do eleito. 2 Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha o que Paulo estava ali falando para Timóteo, e eles estavam ali ministrando ali para os seus ouvintes. Nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, não foi pelo que eu fiz, não foi pelo preço que eu paguei, não foi porque eu levantei a mão e aceitei Jesus, não foi porque eu me tornei um fiel dizimista e ofertante na casa do Senhor. Não por nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito
e graça, propósito e graça, propósito de Deus e favor de Deus. Nunca foi pelos nossos esforços, pelo paga-preço, mas foi pela justiça de Deus. O Evangelho que manifesta a justiça de Deus. Que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Já estava decretado, já estava tudo preparado, ele só veio executar. Tem mais, Romanos 8:10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Evangelho é o quê? A justiça de Deus. Por isso que Paulo, falando em Romanos capítulo 8, versículo 2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é a justiça de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Nosso espírito, ele vive por causa da justiça de Deus. Sabe como... Eu não sei, faz tanto tempo, mas a gente ainda tem alguns reflexos disso. Eu lembro muito bem quando os líderes diziam assim, qualquer coisa que acontecia no âmbito ali religioso, via um irmão meio fraquinho na fé, andando na carne, né? Ou passando algum problema pessoal que de fato ele não estava aguentando suportar e estava meio que disperso, né, do grupo. E aí os pastores começavam a dar indireta. Isso é morte espiritual. Aí quando o abençoado, claro, se sentia coagido, se sentia ali humilhado, ele ia procurar o líder, né? Pastor, é porque eu estou meio assim, eu tô sem ânimo para orar, eu não tenho conseguido vir aos cultos, aos domingos, eu não tenho conseguido, pastor, sabe, pastor, eu não estou conseguindo mais jejuar como eu jejuava. Aí o líder dizia assim: cuidado, irmão, você está morrendo espiritualmente. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Você está morrendo espiritualmente. Cuidado, irmão, espiritualmente você já está morto. Olha aí. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito vive por causa da justiça do Evangelho. O Espírito vive por causa da justiça de Deus. O Espírito não vive porque você jejua ou deixa de jejuar, porque você pagou preço ou deixou de pagar, porque você foi na igreja ou deixou de ir. Na igreja, tá? Sistema religioso. Porque você foi no monte ou deixou de ir, porque você deixou de fazer aquilo. Não, irmão. Isso é conversa. Isso é conversa religiosa. O Espírito vive por causa da justiça e o Evangelho é a justiça de Deus. 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. E já estamos e somos justificados nele. Não há condenação em nossas vidas. Romanos 9:30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça obtiveram uma justiça que vem da fé? Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé? 31:32. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não a alcançou. Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. E tropeçar na pedra de tropeço, disse o apóstolo Pedro, que era tropeçar na palavra.
tropeçar no Evangelho, que é a justiça de Deus. Por isso que Paulo disse, eles procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus, porque eles não entendem que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, eles procuravam estabelecer a sua justiça mediante as obras da lei. Não conseguiram. Tropeçaram e caíram na pedra de tropeço. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. E eles tropeçavam e eles caíram nessa pedra. Essa pedra que se tornou pedra de tropeço, pedra de escândalo para aqueles que tropeçavam na palavra. Ela se tornou a principal pedra angular, a pedra de esquina para todos aqueles que neles creem. É por isso que Jesus, já profetizando a formação da sua igreja, que a igreja não estava ainda constituída ali, porque ele não tinha morrido ainda, o sangue não tinha sido derramado ainda, Jesus vai dizer, Pedro, tu és Petros, pedrinhas, pedritas, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, que ali inferno é morte, e morte ali está falando de separação, nesse sentido espiritual de Deus por causa do pacto antigo, as portas do inferno, as portas da morte, sabe? O ministério de condenação e morte não prevalecerá contra a igreja. Pedro, tu és Petro, tu és Pedro, tu és Petro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da morte, o ministério de condenação e morte, aquele que vos acusava de dia e de noite, sabe, o acusador de vossos irmãos, a lei que dava força ao pecado, o ministério de condenação e morte, ele não prevalece mais sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja agora estaria vivendo uma nova e eterna aliança. A igreja estaria agora submetida à justiça de Deus mediante o Evangelho do Cristo ressuscitado. Amém, queridos? Ficamos por aqui, que a graça e a paz de Cristo esteja no coração de todos e que nós estejamos a cada dia nos sujeitando a essa justiça maravilhosa de Deus, que é o Evangelho do Cristo ressuscitado, tá bom? Amanhã nós não vamos ter live aqui pelo canal, estou aí numa correria organizando as coisas aí com alguns irmãos para domingo, né, fazermos a nossa reunião lá em Salvador. Vamos ter reunião aqui em Lauro de Freitas pela manhã e à noite estaremos lá fazendo aí começando essa reunião lá em Salvador. Então, estendo mais uma vez aqui o convite para aqueles que queiram estar presencialmente conosco. Esqueci o nome da rua agora, mas enfim, Boca do Rio, Rua Heitor Dias, número 20, a partir das 19 horas, tá bom? Graça e paz vos sejam multiplicados no conhecimento pleno do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Até o próximo.